Podeis assentar? Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Você que está nos assistindo online, você que se faz presente, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero convidar você agora a termos um momento de silêncio. Vamos aquietar o nosso coração. Nós estamos na casa de Deus. Vamos procurar esquecer das coisas lá fora, só por um instante. Vou dar um período para que você curve a sua cabeça, fale com Deus nesse momento, para que Ele tire da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que venha a atrapalhar a nossa adoração. Tá? Que você respire fundo, solte o fôlego e vamos fazer esse período de meditação. Curve sua cabeça aí por uns breves segundos e logo eu estarei fazendo uma oração. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E nós agora, ó Deus, estamos aquietados na tua casa, na tua presença. Viemos, ó Deus, apesar de pecadores que somos, estamos aqui com a finalidade de prestar culto e adoração somente aos senhores dos senhores. Por isso, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, para que passe, ó Deus, desse teto e chegue até o Santo dos Santos. Nós invocamos o Espírito Santo, para que possa ter liberdade de passear em nosso meio e falar aos nossos corações, seja através do louvor, seja através da mensagem e de todos os atos aqui praticados, sejam para a honra e glória do teu nome. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, leitura bíblica que se encontra no texto de Salmo, capítulo 96. Leitura do texto de Salmo, capítulo 96. Estaremos lendo apenas os versículos 8 a 10. Vai ser projetado? Vai, Lucas. Vê se a minha Bíblia é diferente. Dai ao Senhor. Deixa eu ler aqui então, porque eu vou ler lá na tela para não ficar diferente de vocês. Então vamos lá? Podemos fazer essa leitura responsiva? Então vamos colocar em pé? Vamos fazer outro exercício de novo? Então, apenas o versículo 8, 9 e 10 do Salmos 96. Todos uníssonos. Vamos lá? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que não se abata. Julgará os povos com retidão. Amém. Podei vos assentar. Momentos de avisos. Convido a diaconisa Cileia, que irá prestar relatório do nosso bazar que foi realizado ontem. E eu acho que ela tem mais um aviso além do relatório. Boa noite, irmãos. Vim aqui na verdade, para agradecer, comentar um pouquinho com os irmãos sobre o nosso bazar de ontem. E
um sentimento assim de gratidão tremenda, né, a Deus. Então, espero não me prolongar, mas também não prometo. Porque, assim, foram muitas bênçãos, né? Então, quero comentar um pouquinho com os irmãos. E daí eu fiz questão de estar vindo, né, com um look made in Bazar, IPI de Jundiaí, que foi adquirido ontem, para estar passando para os irmãos a questão de que nós temos peças boas, né, e um preço melhor ainda. Então, assim, esse vestido, irmãos, eu paguei R$10 e nesse colar R$5. Então, assim, né, um look com R$15. Então, nós temos peças boas, nós temos peças novas com etiqueta, que nós recebemos de doação, e a nossa média é esses valores, né? Então, a gente, primeiramente, agradecer a Deus, porque se não fosse por Deus, né, nada seria possível, não seria possível ter acontecido no nosso bazar. Agradecer também a equipe de organização do bazar, estamos com uma equipe muito boa, muito engajada. Graças a Deus surgiu a ideia da revitalização ali do nosso bazar. Não foi possível hoje a gente estar colocando algumas fotos aqui, mas depois a gente pode estar compartilhando com os irmãos. Para quem conhecia o nosso bazar antes, né, numa reunião a gente, enquanto equipe, queria deixar o nosso bazar com uma cara nova. Conseguimos, concluímos, né, com a bênção de Deus, com a bênção de doações. Tivemos doações de prateleiras, de araras. Então, assim, nosso bazar está com cara de loja, né? Então, assim, agradeço ao Aguinaldo, né, que fez ali o trabalho de instalação, de revitalização. Recebemos 2 prateleiras de ferro que ele deixou com cara de nova, né, Aguinaldo? Então, assim, veio aqui à noite, né, instalou ali tudo para a gente. Não vou falar nome por nome para não esquecer de ninguém, mas queria agradecer realmente a toda a equipe, né, envolvida no antes ali, porque a gente vem há 1 mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses, né, nessa organização do bazar para ele estar acontecendo. Então, assim, um pouquinho de ontem, gente, uma bênção, né? Como sempre, muito abençoado. E tivemos ali uma venda boa. Não vou estar ainda falando em questão de valor, por quê? Como eu comecei falando, né? O sentimento de gratidão é tanto que nós vamos abrir o nosso bazar sábado que vem novamente. Foi uma ideia ali durante o bazar da nossa própria equipe, né? Conversamos ali. E mediante essa organização mesmo, que a gente conseguiu, né, deixar o bazar, então é possível agora, a gente está abrindo novamente. Estamos no desejo, né, desejo dos nossos corações, entregando a Deus em oração, que a gente consiga agora, a partir dessa data, abrir um sábado por mês. O nosso agora intuito é que a gente consiga abrir pelo menos um sábado por mês, até mesmo porque os clientes de ontem que estavam ali com a gente perguntaram: vocês vão abrir quando? Vocês avisam novamente, né? Temos uma lista de transmissão de clientes. Ontem a gente pegou, acho que mais uns 4 números, né, de pessoas que querem ser avisadas no nosso bazar. Então, assim, realmente foi muito gratificante, conseguimos uma renda boa, mas estamos, né, esperando para aguardar e falar de valores para ver se a gente realmente vai conseguir, né, abrir mais vezes o nosso bazar. Então, assim, teve 2 situações, 3, eu acho que eu não posso... Ah lá, conseguiu. Esse é o nosso novo bazar, gente, nossa nova organização. Aí é um pouquinho do antes. Eu não sei se vai ter foto de todo mundo que ajudou. Esse já é de ontem. E não sei se tem foto de todo mundo da equipe, né? Mas se acaso não tiver, a gente depois, enquanto equipe, pode estar vindo aqui também para vocês estarem nos conhecendo. Esse momento, gente, ele teve que ser registrado. Por quê? Eu já ia começar a comentar delas. Nós tivemos nossas vendedoras mirins. E olha que essas vendedoras mirins, elas são engajadas no que elas fazem. Então, assim, tem uma sala, essa sala onde foi tirada essa foto é a sala do setor infantil. E elas estavam ali empolgadas, tal. Da hora que deu uma diminuída do atendimento, o que elas fizeram? Elas ficaram paradas? Não, porque é criança. Foram para o portão da casa entregar folheto e chamar as pessoas que estavam passando ali, né, no final da feira, tal, para conhecer o nosso bazar. E, num primeiro momento, são 3 relatos, né, de fruto de venda dessas crianças. Num primeiro momento, passou uma moça que estava entregando o panfleto também, né, referente à eleição, e dela falou assim: olha, eu não vou conseguir entrar agora, nesse momento, no bazar de vocês, mas eu vou fazer uma doação de R$100 para o bazar da igreja de vocês.
e entregou esses R$100 na mão dessas crianças. Gente, eu não vi o momento porque eu estava atendendo, mas elas entraram assim, ó, eufóricas. Você só ouviu o grito delas. Gente, vocês não acreditam e não sei o que, e ficaram contando assim, mas eufóricas. E daí uma delas ficava segurando a nota, assim, eu acho que se pudesse colocaria num quadro. A gente ganhou R$100. Então, assim, a pessoa não entrou, mas abençoou. Naquele momento ela falou, não, eu vou abençoar vocês com R$100. Daí depois uma outra moça, né, que na realidade ela é sobrinha da nossa vizinha aqui da frente, que sempre está aqui, né, convivendo com a gente, não está aqui na igreja, mas sempre ali vem conversar. A sobrinha dela entrou, porque ela falou assim, tia, eu vim visitar a senhora, e ela já tinha vindo no nosso bazar. Ela veio de manhã, fez a compra dela. Daí a sobrinha veio e falou, eu vou visitar a tia, mas eu tenho que ir embora rápido, porque eu vou no centro da cidade comprar uns brinquedos que eu vou entregar para algumas crianças. Dela, não, vai no bazar da igreja, ó, o bazar da igreja está aberto e tem brinquedo, pode ir lá. Ela entrou, as meninas atenderam ela super bem, venderam os brinquedos. Então, assim, doem brinquedos, roupa de criança, porque elas vendem, gente. E daí essa moça, e levaram ela no departamento do setor feminino, não deixaram ela ir embora. Falaram, não, vamos lá conhecer. Levou ela lá no departamento feminino, fez ali as comprinhas dela com a gente também, muito simpática, agradeceu. E o terceiro momento, que é dessa foto, que eu falei para a Josi, Josi, registra isso, que foi a última. Não sei se o Aguinaldo consegue voltar ela. O que aconteceu? Numa entrega de panfleto, passou uma moça, essa moça entrou, é a última foto. Essa moça entrou, começamos ali a atender ela, né, conversar, eu e a Jaque, a gente ficou um tempo ali com ela, tal, depois a dona Edith um pouquinho, e a gente começou a atender, tal, e foi das meninas, essa foto, das meninas terem, olha a quantidade de roupa, gente, essa quantidade de roupa é de uma pessoa. E daí, elas chamaram essa moça, e a gente começou ali a atender essa moça. Daí essa moça falou, gente, eu vou ter que ligar para minha amiga. Não dá, minha amiga precisa vir nesse bazar agora. Até que hora vocês ficam? Daí a gente, até 2 horas. Ligou, a amiga veio. Gente, a gente ficou 1h30 atendendo essas amigas. E montamos look, fizemos de tudo mais um pouco lá. Eu sei que a gente saiu, era quase 2:20 daqui da casa, porque a gente ficou em atendimento com elas. Então, assim, eu faço mais ou menos uma média, fora essa venda, que foi de uma menina, de umas 30 peças, de 30 mais peças, né? Então, assim, foi fruto das crianças. Eu falei, gente, eu tenho que registrar e vocês têm que estar perto. Então, assim, a gente ficou até emocionado, porque é lindo ver, né, o engajamento das crianças. Porque elas se engajaram mesmo, né? Então, assim, e é uma felicidade, gente, de ver elas, né, trabalhando. Elas ficam muito felizes trabalhando. E a gente vê, né, lindo. E a gratidão, né? Por isso que eu falo que o sentimento de gratidão está grande. Porque Deus honrou a felicidade delas, né? Então, assim, Deus separou o dia, Deus separou os clientes, Deus separou as pessoas, a equipe. Então, a gente veio compartilhar, né, em nome da diaconia e da organização do bazar, porque é junto, a gente faz esse trabalho junto. Então, assim, é gratidão mesmo, né? E como agora a gente está com esse novo sonho de abrir mais vezes, eu venho pedir também doações, né? Continuem doando, principalmente no nosso setor masculino. Eu sei que o homem não é tão consumista, né, igual a gente, porque eu e a Juliana, a Ju não está aqui hoje, mas a gente comprou na organização, a gente comprou no dia do bazar, a gente fez compra em todos os momentos. Então, assim, mas, né, assim, para o setor masculino, quem tiver doação, para o setor ali infantil de roupa e brinquedo, né, a gente continua aceitando as doações. E é isso, gente, é sentimento de gratidão mesmo, tá bom? Obrigada. Domingo próximo passado, nós tivemos a nossa conferência missionária e entre nós teve conosco o reverendo Alexandre de Régio. Eu acho que todos nós lembramos da mensagem dele, né? Da mulher que escreveu um cartaz. Posso orar por você, o cartaz, e saiu. E diante desse cartaz, só dessa frase, houve tantas conversões. E nós temos visto também que o nosso bazar, além de ser algo que ajuda a comunidade, algo social, também é algo de evangelismo, que está nascendo no coração dessas crianças. Convidar o pastor Márcio para que possa estar orando. Convidar todos os irmãos e irmãs que participaram do bazar, que fiquem em pé, por favor. E o pastor estará orando pela vida de vocês, estará orando por esse ministério, que também faz parte da nossa igreja, que é um modo de levarmos a palavra de Deus
ainda que seja através do bazar, ainda que seja vendendo essas roupas, né, que é com o intuito de ajudar a comunidade, mas também com o intuito de evangelização. E ajudar a igreja também, que esse valor também é revertido em favor da mesa diaconal, em favor da igreja, para suprir as necessidades daqueles que tanto necessitam, né? Um minutinho só. Boa noite, irmãos. Vendo aqui a alegria da Cileia, eu senti também o desejo de vir aqui à frente para estar agradecendo a igreja toda, porque este foi o bazar, que não foi só da diaconia, a igreja toda se movimentando. O pastor nem se fala, né? Desde o início está trabalhando com a gente, mas esse foi o bazar que vimos assim, a dona Jandira, a Flávia, a Juliana, todo mundo, a Aguinaldo, a Jaqueline, a Raquel com a gente. Então, é motivo da gente estar agradecendo realmente ao nosso Deus pela beleza, né, da sua santidade através do nosso projeto. Que Deus abençoe. Irmãos, e antes de orar, nós tivemos uma grande vitória esse fim de semana, que nem nos meus melhores sonhos eu achava que seria tão maravilhoso, né? E isso só foi possível porque a gente disse sim, mas o convite não deu para dizer não. Queria chamar a pastora aqui. Presente de Deus na nossa vida, a nossa pastora. E orem por nós, para a gente ter a estratégia correta. Nós tivemos o nosso primeiro retiro do conselho. E eu estava em pânico, porque eu sou muito tímido, embora não pareça, eu sou muito tímido, e eu estava com medo de passar mal. E foi maravilhoso. Nós somos tão diferentes, mas é muita gente boa num lugar só. Por isso que atacam tanto a nossa igreja. É muito bom. E observem o que vocês estão vendo na música, em todos os departamentos. E prepare esse coraçãozinho, porque o Dia das Crianças esse ano vai ser intenso. E nada é melhor do que nós todos juntos. Nós estamos na contramão da história, onde muitos pastores são concorrentes, e nós somos irmãos. Sabe? Eu tenho até medo de falar com ela, porque toda vez que eu falo, ela chora, né? E quando ela fala, eu choro também, porque nós temos comunhão, nós somos amigos, e isso está se revertendo na igreja. O inimigo, de vez em quando, manda uns enviados aí para roubar a moto dos irmãos, mas já viram alguma moto ser achada depois de roubada? Acontece com a gente. Foi achada e foi devolvida. E estamos felizes, porque Deus é bom. Então, vamos orar. E eu gosto muito quando a pastora ora, né? Eu fico mais crente. Oremos, queridos. Paizinho, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos sentimos, ó Deus, privilegiados por poder fazer parte da Tua missão. Obrigado, ó Deus, pelo dia de ontem, por esse bazar, por tantas pessoas que passaram por ali e que certamente se encontraram contigo através da vida dos irmãos, das irmãs que com tanto amor serviram a Ti, vendendo, trazendo uma palavra de carinho, de conforto, entregando os panfletos, dando um sorriso, um abraço, enfim. A gente sabe que o Senhor usa a gente para abençoar a vida de gente. Obrigada, porque nós podemos, enquanto Tua igreja, ser esse canal de bênção. Estender a Tua mão quando a gente estende a nossa mão também. Abençoe a vida da nossa comunidade, abençoe a vida do conselho. Obrigada pelo tempo que tivemos ontem. Que seja, Deus, o início de um novo momento na vida dessa igreja. Que a gente perceba, Pai, o Teu Espírito Santo agindo em nosso meio, em nós, através de nós.
e que a gente possa testemunhar com alegria tudo que o Senhor já está fazendo e ainda fará em nosso meio. Para o louvor e para a honra, para a glória do teu nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Vamos lá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Mais uma vez eu convido você, abaixe sua fronte diante do que acabamos de ler na palavra de Deus. Você vai ter a oportunidade de confessar os seus pecados. Eu vou ter a oportunidade de confessar os meus pecados. Eu quero convidar a diaconisa Jaqueline. Amém, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos por estarmos aqui, Senhor, em adoração ao Teu nome, Pai. E neste momento, Senhor, diante de Ti, nós confessamos a Ti nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa nos perdoar, Pai, para que nós possamos oferecer o melhor culto a Ti, Senhor, de coração limpo, de coração contrito, Pai. Que nós possamos nos acertar, Senhor, com quem nós temos alguma diferença, e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti, Pai. Vazios de nós, Senhor, mas cheios do Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos transbordar por onde nós formos, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de Te adorar de portas abertas, Pai. E nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, e por tudo que o Senhor nos tem tirado, Senhor. Porque nós sabemos que tudo é no tempo do Senhor e não no nosso. Muito obrigado por tudo. Amém. Honra o Senhor com todos os seus recursos e que com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Texto que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Nunca falta na mesa de quem reparte. Na lógica divina, repartir o que Deus nos dá não nos deixa com menos. Então você vai ter a oportunidade, enquanto o grupo de louvor estará ministrando, você terá a oportunidade de estar trazendo à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Paz e bem, gente querida, tudo certo? Vamos ficar de pé? Louvar o nosso Deus com alegria, com todo o nosso coração. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre.
de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua luz. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Todos juntos. Cantarei teu amor pra sempre. Com todo o seu coração. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Paizinho, somos gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso sustento. É o Senhor que sustenta as nossas vidas. É o Senhor que sustenta a Tua igreja. O Senhor que é dono de tudo. O Senhor é soberano sobre todos, ó Pai. E nós Te louvamos, ó Deus, e cantamos desse amor que nos alcança, que nos acolhe. Nós queremos cantar não só com os nossos lábios, com a nossa voz, mas que a nossa vida como um todo seja uma grande canção a Ti. Que a nossa vida, ó Pai, cante ao mundo sobre esse amor que nós encontramos em Ti. Recebe a nossa adoração através desses recursos que nós colocamos diante de Ti. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar, ó Pai, esses recursos, para que o Teu reino seja sinalizado, para que o Teu reino seja visível em nosso meio. Continua, ó Deus, falando conosco através dessas canções, através da Tua palavra, através desses silêncios das nossas conversas. Nós queremos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. Precisamos de Ti, ó Deus. Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
louvamos, ó Deus. Louvamos a Ti, que é a estrela, a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo, que nos traz a paz. Vamos cantar juntos assim. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de passar a palavra à reverenda Fernanda, eu quero agradecer a presença dos irmãos que nos visitam. Temos conosco Rúbia, esposa do pastor Maurício, o Beto, seu irmão, a Regiane, se eu não estiver enganado, irmão também da Rúbia, e a sobrinha, qual que é o nome? Daniele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos o nosso irmão lá no fundo, que não é a primeira vez, mas esqueci o nome do irmão. Qual é? Paulo. Seja bem-vindo também, irmão Paulo. Kleber e Gisele, já são de casas, mas deu um tempo e agora eu espero que volte com todo o vigor. Sejam bem-vindos também. Que Deus possa abençoar a todos. E aqueles também que eu não mencionei o nome, mas eu acho que são só esses, tá? E nós, como membros da igreja, né, que tenhamos sempre a alegria de estar na casa do Senhor. Hoje, portador da palavra de Deus é a nossa irmã, reverenda Fernanda, o qual está lá trazendo aquilo que Deus colocou em seu coração. Para tanto, feche os seus olhos, vamos orar em favor
dela e da palavra. Nosso Deus, nosso Pai, ei-lo aqui a tua profeta, ei-lo aqui a tua escolhida, aquilo que ela irá nos transmitir, o Senhor já colocou em seu coração, e que cale a voz humana, Senhor, e que ela seja o teu instrumento de bênçãos para as nossas vidas. A palavra, ó Deus, a ser transmitida a nós, que possa penetrar como faca de 2 gumes. E nós, ó Deus, estejamos com os nossos corações abertos, nossas mentes, a mente para entender e o coração para guardar e praticar e transmitir a tua palavra àqueles que não conhecem. Por isso nós clamamos a ti, ó Pai. Nós clamamos a ti, ó Deus, em favor da nossa irmã que estará nos trazendo a palavra agora. Assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz e bem, queridos. Estou lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 1 em diante. Olha o que a palavra do Eterno nos diz. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Perguntou isso porque sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o! Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou novamente Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém. Deus não é justo. Deus é injusto. Foram essas palavras que certo pastor ouviu em seu gabinete. Como pode Deus, sendo justo, não me fazer chegar à posição que eu precisava chegar? Como pode Deus, sendo todo justiça, fechar os seus olhos para tanta maldade, para tanta injustiça, que não só eu sofro, como todos os outros, toda a multidão, toda a população? Como pode Deus, sendo justo, não me abrir a porta que eu preciso entrar? Não
não transformar as situações adversas que eu enfrento. Como pode Deus ser justo e a vida seguir assim? Como pode Deus ser justo e tirar de mim quem eu mais amo? Como pode Deus ser justo e fazer com que eu enfrente uma doença terrível? Como pode? Como pode Deus ser justo e dar para essa pessoa a chance de um novo recomeço? Deus não é justo. Deus é injusto. Essas foram as palavras escutadas por um pastor dentro do seu gabinete pastoral. Eu acredito que todos nós já nos vimos em uma situação ou observamos alguém em alguma situação delicada, chamada por nós de injustiça, e vivendo ou observando essa situação, nós nos perguntamos: como é que funciona a justiça de Deus? Como é que funciona essa justiça de Deus? Ou até mesmo você já pode ter se sentido amedrontado diante da justiça de Deus. É ou não é? Eu, pelo menos, cresci na igreja tendo medo da justiça de Deus. O Deus justo que não vai passar pano para os meus pecados. Talvez em algum momento da sua trajetória você já desejou que Deus fizesse justiça. Justiça para alguém que lhe fez muito mal. E ao mesmo tempo que desejou que Deus fizesse justiça para esse alguém que lhe fez muito mal, desejou também que Deus tivesse misericórdia de você ou de alguém que você amou muito, amava muito, ama muito. Por diversas vezes, queridos, por diversas vezes, a justiça de Deus é injustiça aos olhos humanos. Por diversas vezes, a justiça de Deus é injustiça aos olhos humanos. E a primeira razão que a gente encontra nesse texto que nós acabamos de ler juntos é porque a justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça de Deus não é a justiça humana. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós temos o mau hábito de projetar em Deus a nossa forma de pensar. Nós temos o mau hábito de projetar o nosso jeito de viver, a nossa lógica humana, para Deus. E eu quero te dizer que se o caminho que você for tomar for esse, para tentar compreender a justiça divina, você vai falhar miseravelmente, porque a justiça de Deus não é a justiça humana. Não cabe dentro das lógicas humanas. Não cabe dentro da nossa compreensão humana. Não tem a ver com a nossa forma de enxergar o mundo, a realidade. As Sagradas Escrituras, essa que tem em minhas mãos e que vocês também têm, e que nós acreditamos que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, é ou não é? As Sagradas Escrituras nos levam a crer que quando Deus é o centro da nossa vida, todas as outras coisas estão no seu devido lugar. Até aqui faz sentido? Está todo mundo comigo? Então, as Escrituras nos ensinam isso. A gente cresce aprendendo isso dentro da igreja. Deus é o centro da nossa vida e quando é, todas as outras coisas permanecem organizadas no seu devido lugar. O problema começa quando a nossa compreensão sobre quem Deus é consiste numa compreensão distorcida. Afinal, quem é esse Deus que está ocupando o centro da sua vida? Nós podemos fazer parte aqui da mesma igreja e eu posso te dizer, Marisa, Deus é o centro da minha vida. E você pode me dizer, Fernanda, Deus é o centro da minha vida. E ainda assim nós podemos estar falando sobre deuses diferentes, sem nem sequer nos darmos conta disso. Faz sentido, gente? Nós temos esse mau hábito de
construir imagem das pessoas, imagens das pessoas na nossa mente. Não fazemos isso só com Deus. Fazemos isso uns com os outros. Nós projetamos expectativas e quase sempre as pessoas não agem de acordo com as nossas expectativas. Elas não agem de acordo com aquilo que a gente esperava que elas fizessem. Então nós nos frustramos. Em muitas situações nós não nos relacionamos um com o outro. Nós nos relacionamos com a expectativa que nós criamos sobre o outro. E quando essas expectativas são frustradas, o que não é um ponto fora da curva, é rotineiro, a gente se frustra o tempo todo, com os outros e com a gente mesmo, inclusive com Deus. Quando essas expectativas são frustradas, nós fragilizamos as nossas relações. Nós temos as nossas relações estremecidas. Nós nos encontramos em crise. E às vezes até chegamos ao ponto de romper as relações. Um com o outro. E as nossas relações, a nossa própria relação com o Eterno, com Deus. Bom seria se a gente fizesse isso apenas entre nós, mas não, nós fazemos a mesma coisa com Deus. O que é um completo, um absoluto equívoco, queridos. Olhem bem para mim. Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Deus não age de acordo com a nossa expectativa. Deus não age de acordo com a nossa expectativa. Deus não tem compromisso de ajustar quem Ele é, aquilo que a gente quer que Ele seja. E Deus tampouco é um espelho de quem nós somos. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, lá em Arujá. Gente do céu, já falei aqui algumas vezes, né? Talvez eu fale até o resto da minha vida. Que 3 aninhos difíceis. E eu lembro que eu cheguei lá, eu sou toda expansiva, toda comunicativa, até um pouco espalhafatosa. Fazer o quê, né, gente? Vem no pacote. E eu lembro que eu cheguei lá e eu enfrentei uma série de situações muito complexas, delicadas. E não foi legal, né? Eu morava numa casa com 7 mulheres, era a casa das 7 mulheres, dá para pegar essa referência. E nenhuma delas queria dividir quarto comigo. Que coisa boa, não é? Gente, como era difícil, elas organizavam o jantar, todas se combinavam, conversavam, jantavam juntas, era a nossa casa e elas não me chamavam. Era muito difícil, foi um tempo muito difícil. E faziam isso porque elas construíram uma imagem a meu respeito a partir das coisas que elas ouviram falar sobre mim. Então, elas escutaram falar coisas sobre mim, criaram uma figura, e por criar essas expectativas que não correspondiam a quem eu era, elas se afastaram. Elas deram os passos para trás, não foi nenhum passo, deram vários passos para trás. E eu me lembro que a líder da nossa casa chegou ao ponto de ter que sortear quem ia dividir o quarto comigo. Que humilhação. E a Flor, a Flávia, que a gente chama carinhosamente de Flor, ela foi a escolhida. E quando ela teve a oportunidade de dividir aquele espaço comigo, inevitavelmente conviver comigo, me conhecer de fato, eu me lembro dela olhar nos meus olhos. E eu me lembro dela emocionada, arrependida, me dizendo assim: me perdoe, porque eu criei sobre você uma imagem de quem você não é. E por isso eu me afastei. Mas agora que eu estou te vendo de fato, eu estou conseguindo compreender as coisas e eu quero caminhar com você. Por que eu estou dando esse exemplo? A gente faz isso o tempo todo. E nós fazemos isso com Deus. Então, dependendo das expectativas que a gente cria sobre Ele, e aí vem a realidade, a gente se afasta. A gente se afasta e perde a oportunidade de conhecer Ele de fato, de descobrir que justiça de Deus é essa. A gente escuta muita coisa sobre Deus. A gente escuta coisas sobre Deus o tempo todo, dentro e fora da igreja, é ou não é? Mas nem tudo aquilo que a gente escuta sobre Deus corresponde a quem de Deus de fato é. Faz sentido para vocês até aqui?
Olha que curioso. A construção que nós fazemos de Deus a partir daquilo que a gente escuta, que não está alinhado com quem Ele é de fato, nos afasta e bagunça as demais coisas da nossa vida, não é? Porque quem está ocupando o centro da nossa vida é um Deus diferente do nosso Deus. E o movimento precisa ser o contrário. Nós precisamos discernir a nossa justiça à luz da justiça de Deus. E não a justiça de Deus à luz da nossa justiça. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, me salta aos olhos alguns personagens interessantes. O texto começa dizendo que os grandes arquitetos dessa condenação de Jesus são quem? Os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, ele usa esse termo aqui na Nova Versão Internacional, e todo o sinédrio. E a literatura bíblica, a passagem bíblica vai nos revelar que eles arquitetam essa condenação por um motivo. Qual é? Apressados em julgar, em condenar, em apontar o dedo para Jesus, eles fazem isso por inveja. O texto diz que a razão pela qual condenam a Jesus é inveja. Diz assim, sabendo que fora por inveja que os sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. E não bastando fazer isso tudo por inveja, esse grupo também se empenha em manipular a massa para que a massa haja de acordo com as suas próprias intenções. Olha aí a justiça humana, que coisa boa. Imagina se a justiça divina fosse um espelho da justiça humana. E aí você pode pensar, nossa, esses religiosos, viu, complicado, esse povo ruim, ou raça ruim. Gente, nós não estamos falando só sobre eles. A gente pode não ter estado lá para condenar Jesus, mas a gente faz isso o tempo todo. Quantas e quantas vezes a gente não condena as pessoas por inveja? A gente mascara, né? Fala, é por outro motivo. Mas no fundo, sempre tem uma pitada de inveja ali. O segundo grupo que surge é o grupo multidão. A galera, o povão. A comissão que é convocada por Pilatos, que é a multidão, se mostra irritada, ou seja, eles gritam, crucifica-o, crucifica-o. Através de grandes gritos, eles rejeitam qualquer tipo de diálogo. Eles não querem dialogar, do contrário, eles pressionam Pilatos para que aquilo que eles desejam seja feito. Mas, gente, por quê? Pensem um pouquinho comigo. Por que é que a multidão tinha tanto interesse em condenar Jesus? Estava ganhando alguma coisa com isso. Muitas interpretações bíblicas, e tem várias correntes teológicas interpretativas, mas muitas interpretações bíblicas dessa passagem dizem que a multidão recebe recurso, dinheiro, promessas, para fazer o que faz. Justiça humana. Imagina se a justiça de Deus fosse baseada na nossa justiça humana. Quantas e quantas vezes, gente, a gente não comete injustiças porque a gente está sendo beneficiado de alguma forma? Não precisam te dar um cheque. Quem usa cheque hoje em dia, né? Não usa mais. Não precisam te dar um Pix. Ninguém precisa te dar um Pix, mas às vezes você age de acordo com... Você age diante da situação de acordo com aquilo que vai te beneficiar. Ou pelo menos age de acordo com aquilo que não vai te prejudicar. Mesmo que você saiba que a ação mais justa é, muitas vezes, sair no prejuízo. E o terceiro grupo o terceiro grupo é boa. O terceiro grupo é representado por Pilatos. Pilatos até tem uma figura assim, até certa parte, de bom moço nessa história. Porque ele tenta, por 3 vezes, limpar a barra de Jesus. Isso é interessante, porque Pedro nega Jesus quantas vezes? Eu fiquei pensando nisso enquanto eu li o texto. E quando a gente vai... A Bíblia, gente, ela tem muitas simbologias. Os números não são por acaso. Isso é muito interessante quando você estuda a fundo.
3 vezes significa negar em absoluto. Então, quando Pilatos tenta por 3 vezes limpar a barra de Jesus, mas não o faz, é como se ele estivesse entregando por absoluto Jesus. E Pilatos viu nessa tradição, vocês veem que o texto diz que eles tinham a tradição de, na Páscoa, libertar um dos prisioneiros. Pilatos vê nessa tradição a oportunidade de escapar desse dilema pessoal. Ele não queria condenar Jesus. Ele não via em Jesus culpa. Ele nem achava justo que Jesus fosse condenado. A narrativa nos leva para essa compreensão tranquilamente. Mas o pessoal escolhe quem? Barrabás. E é interessante que o texto diz que, olha lá, verso 15, desculpa, eu fiquei procurando aqui. Verso 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás. Eu não quero, não acho justo. Mas vou me indispor com a multidão? Não vou. Justiça humana. Graças a Deus, eu quero ouvir um glória a Deus. A justiça divina não é baseada na justiça humana. Glória a Deus, ela não é. Gente, estávamos todos na roça, como fala, na lama, não sei qual é a expressão, mas enfim, estaríamos todos perdidos. A justiça de Deus não é justiça humana. E é por isso, inclusive, que algumas vezes a gente entende que a justiça de Deus é injustiça. Quando a gente é criança, eu acho que isso é mais fácil de perceber e dói menos de escutar. Mas a criança ela tem um jeitinho de manipular a situação para que ela saia em vantagem. A Bela está com um negócio agora que ela vira para mim e fala, não é justo. Ela faz maior drama. E às vezes assim, não é justo porque ela não vai ganhar o que ela quer. Então, às vezes, porque nós temos que abrir mão daquilo que a gente deseja ou das expectativas que a gente criou, a gente entende que a ação de Deus é injusta. Às vezes, olhando para nós mesmos e para o nosso próprio benefício, nós dizemos como esse rapaz que disse para o pastor, Deus não é justo, Deus é injusto. Como pode ele me deixar na mão? O que é me deixar na mão, né? Não fazer tudo o que eu quero? Então, a justiça de Deus não é a justiça humana. Mas a outra questão, a outra coisa que nos faz caminhar por esse lugar de entender que a justiça de Deus é injusta, é porque a justiça de Deus é misericórdia. A justiça de Deus é misericórdia. Nós não sabemos muito sobre esse personagem chamado Barrabás, a não ser aquilo que a gente lê nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos apresentam essa mesma perícope, essa mesma história, e anunciam o nome desse homem. E quando a gente junta todas essas peças, a gente percebe que ele foi um criminoso notório, ele era um preso político. Ele tinha, inclusive, acabado de participar de uma rebelião na cidade, e ele era ladrão, tinha cometido assassinato. Dentro do nosso contexto, ele seria mais um desses terroristas aí esperando a hora para ser executado, para morrer. Os evangelistas, eles mencionam aqui que tinham o costume de conceder anistia. Então, na Páscoa, como eu disse para vocês, um prisioneiro era escolhido pelo povo. E eu fico pensando assim, como que deve ter sido para Barrabás, esse criminoso, esse preso político, esse assassino, ver as portas da sua cela serem abertas e ele sendo chamado, não para ser executado, mas ele sendo chamado para ser colocado em liberdade. Faça o exercício aí, 1 minutinho de pensar como que é estar na pele desse homem. Eu imagino, John Stott diz que ele deve ter tropeçado perplexo diante dessa luz do dia de primavera que ele não esperava. Ele não foi apenas liberto, mas em certo sentido ele foi também redimido.
alguém que deu vista aos cegos, alguém que acolhia as crianças, alguém que operava milagres no meio do povo, alguém que ensinava a multidão, alguém que sentava à mesa com os vulneráveis, tomar o lugar de um assassino, de um bandido, de um ladrão, de um preso político, de um malfeitor. Como diz o apóstolo Pedro, lá em Atos 3, ele retoma essa passagem, ele diz: eles mataram o autor da vida enquanto pediram a liberdade de um assassino. Que justiça é essa, meu povo? Mas eu quero convidá-los para que vocês vejam essa história de Barrabás como mais do que algo fora do comum, algo fora do normal. Eu quero que vocês vejam em Barrabás a sua própria história. Eu desejo mesmo que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento para que vocês vejam essa história como uma parábola da nossa própria redenção. Porque cada um de nós, queridos, cada um de nós nos assemelhamos a Barrabás. Talvez a gente não tenha matado ninguém, roubado ninguém, mas cada um de nós carregamos culpa, pecado, misérias, falhas, defeitos. Cada um de nós, como Barrabás, também merecíamos a morte. Mas como Barrabás, nós também escapamos da morte, porque Jesus tomou o nosso lugar. O John Stott começa a viajar um pouco nessa história, ele pensa, quem sabe Barrabás tenha ido até o Calvário? A gente não sabe. É possível que ele tenha assistido à morte de Jesus e dito a si mesmo, ele está morrendo no meu lugar. Quem sabe, inclusive, a cena não o tenha tocado e quebrantado o seu coração e o redimido por completo. Enquanto eu compartilhava esses pensamentos sobre esse texto que me atravessou na semana passada com meu pai, ele me contou uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Conta-se a história de um indivíduo que se envolveu numa briga de bar e acabou matando um homem, lá no solo norte-americano. E por causa disso, ele estava no corredor da morte esperando apenas o dia da sua execução. Então a população da cidade resolveu pedir ao governador do estado para que perdoasse esse homem, para que perdoasse esse preso. Depois de analisar o caso, o governador resolveu conceder o perdão para esse homem, mas antes disso queria conhecê-lo. Então colocou a carta de perdão dentro de uma Bíblia, se disfarçou de pastor e foi até a prisão se encontrar com esse homem. E quando ele chegou à cela, segurando dentro da Bíblia a carta que livraria esse homem da morte, que colocaria esse homem em liberdade, que viabilizaria uma nova vida para esse indivíduo, ele foi mal recebido e veementemente rejeitado. Mesmo assim, o governador, disfarçado de pastor, disse ao preso que tinha dentro daquele livro algo muito bom. Eu tenho algo muito bom para te dar, para te oferecer. E mesmo assim o condenado não o recebeu. Quando o governador foi embora, o carcereiro virou para esse preso e disse a ele o que ele havia perdido. E então, no dia da execução, o condenado pediu para pronunciar suas últimas palavras. Então ele disse: eu não estou morrendo porque eu matei um homem. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Eu não estou morrendo porque eu matei um homem. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. A palavra do Eterno, lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 13, 14 e 15, nos diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados
e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ainda assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18, nós recebemos essa mensagem, presta atenção. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e fazendo pecado aquele que não tinha pecado, para que nele que não tinha pecado, mas foi feito pecado, e enfrentou a morte, morte de cruz, nós fôssemos feitos justos e fôssemos justificados por Deus, o nosso Pai. Na minha compreensão, queridos, não tem história que traduza melhor o que significa a justiça de Deus do que essa. A justiça de Deus nos diz, sim, vocês pecaram. Sim, vocês merecem a condenação. Não, vocês não são inocentes. Mas ainda assim, o meu veredito é: vocês estão livres pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A justiça de Deus é misericórdia. A justiça de Deus tem nome, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Só não recebe perdão aquele que rejeita. Só não recebe perdão aquele que não acolhe ao Cristo. Ao Cristo crucificado, mas também ao Cristo ressurreto, que está conosco e que nos prometeu que estaria e que voltaria para nos buscar. Tem um pastor que disse que antes de Deus dizer que haja luz, Deus diz que haja cruz. Deus já planejou o resgate dos seus filhos e filhas. A justiça de Deus se faz com amor. E esse amor que a gente procura em todos os cantos está em Jesus Cristo. Está na cruz. Está na cruz o amor que todos nós procuramos em todos os cantos e lugares. A justiça de Deus não é a nossa. A justiça de Deus é Jesus, o justo que sofre, mesmo que não tivesse culpa. Um teólogo e pastor chamado Henry Nouwen, ele diz que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. E eu quero terminar essa palavra com algo que o pastor Timothy Keller diz. Ele diz: eu sou mais pecador e imperfeito do que eu pensava. Eu quero que você saia daqui sabendo que você é mais pecador e mais imperfeito do que você pensa. Mas eu não quero que você saia daqui sabendo só isso. Eu quero que você também saiba que você é mais aceito e mais amado do que você espera. Eu sou mais pecador e mais imperfeito do que eu pensava, mas eu também sou mais aceito e mais amado do que eu esperava. Eu vou cantar essa canção como uma oração. Aqueles que souberem, cantem comigo. Que vocês estejam em oração e que essa palavra alcance o coração de vocês e alcance de um jeito, de um tanto, que transforme a forma que você caminha pela vida. Amém. Ele levou sobre si nossas enfermidades,
Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos de pé cantando juntos. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer, para que eu não precisasse morrer, para que eu não precisasse morrer. Paizinho, diante do teu amor a gente fica sem palavras, constrangidos, ó Pai, por esse amor que nos acolhe, constrangidos, ó Deus, por esse amor que nos liberta, constrangido, ó Deus, por esse amor que de nós nada exige para nos alcançar. Nós não temos, ó Deus, como te oferecer aquilo que o Senhor merece em troca desse amor. Nenhum preço, nada seria capaz de pagar, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia que insiste em nos alcançar. Então, ó Pai, diante desse amor que coloca os nossos pés firmes para que a gente caminhe com esperança, tudo que podemos te oferecer é a nossa vida, ó Pai, para que seja vivida de acordo com a tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é esse Deus justo que manifesta em nós o teu amor. Obrigado, ó Deus, porque a tua justiça é feita de forma amorosa. Obrigado, ó Deus, porque a tua justiça não é a nossa. Graças a Deus por isso. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, para que nós sejamos gente na tua medida. Ensina-nos, ó Deus, para que pouco a pouco a nossa própria justiça vá se parecendo com a tua. Nos ajude, ó Deus, para que o nosso coração seja misericordioso como o teu é. E nos ajude, ó Deus, para que a gente não seja louco de rejeitar essa oferta de perdão. Nós não queremos, ó Deus, não podemos rejeitar essa oferta de perdão. Nos dê a humildade necessária para que a gente reconheça que sim, nós somos falhos e que sim, nós precisamos de Ti. E não só isso, nos dê, ó Deus, a coragem para que, como esse governador, a gente também leve essa boa mensagem àqueles que estão presos, aqueles que estão presos pelas amarras do pecado. Que nós, enquanto tua igreja, enquanto povo liberto pelo teu sangue, que nós nos empenhemos, ó Pai, nessa missão de anunciar a liberdade que há em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que a tua mensagem de salvação seja anunciada em nós e através de nós. Hoje, todos os dias e até que o Senhor volte. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Sejam abençoados, queridos. Que o amor de Deus, a quem nós podemos chamar de nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as ações consoladoras, essa doce companhia do Espírito Santo de Deus, seja com você, com todos os seus e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje, todos os dias e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Boa semana para todos nós. E que a beleza de Jesus seja vista na face de vocês.